Então, em 2005 entrei, né? E aí fui, como eu te falei. Não, porque aí eu estava já lecionando na UFSC como professora substituta. Olha só que Daí, legal. nesse intervalo, eu fiquei como professora. Então, na verdade, assim, foi isso assim, que me motivou a procurar a neurociências, né? Aprender um pouco mais. Mas o meu mestrado e o meu doutorado, eu não trabalhei diretamente com o que eu trabalho hoje em dia, né? Porque o que eu queria trabalhar, na verdade, era com neuroplasticidade, né? Então, era essa capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar perante situações do dia a dia, que podem ser positivas ou negativas. Então, eu nem sabia direito, né? Que era isso que eu queria estudar, eu queria entender o que estava acontecendo. E, bom, não vou falar muito em datas aqui, que vocês vão me achar muito velha, mas assim, faz alguns anos, né? E aí, pronto, quando eu saí para o meu pós-doutorado, então eu fui realmente trabalhar com neuroplasticidade. E aí então depois de terminar o doutorado, fiquei 1 ano com bolsa do governo canadense, depois mais 2 anos e meio com bolsa lá do Canadá, da Universidade de Canadá. Karolinska? Não, foi em Victoria, que é na costa oeste canadense. Então, eu trabalhei lá no laboratório do Dr. Brian Christ, que ele foi um dos primeiros a publicar também neurogênese, exercício físico, enfim. E aí foi aí que eu acabei depois retornando ao Brasil, né, e fazendo concurso e iniciando meu grupo de pesquisa, né, em 2015. Eu iniciei o grupo de pesquisa, o LANEP, o Laboratório de Neuroplasticidade, e desde então a gente trabalha com isso, né, com neuroplasticidade. E eu lembro que quando a gente estava tendo aula e etc., quando eu conheci o seu trabalho, que eu entrei no mestrado, todo mundo comentava que você, dentro da área, é uma expoente em pesquisa sobre neuroplasticidade e neurogênese. O que é neuroplasticidade? A gente já entendeu que é uma mudança do cérebro frente à experiência. E neurogênese? Pois é, então, isso é bem interessante porque, vamos lá, vou falar a data. 1998, quando eu terminei minha graduação como fisioterapeuta, pensa só, estou trabalhando, fisioterapeuta que vai fazer reabilitação, tem que trabalhar com modificação do sistema nervoso, né? Principalmente quem trabalha com neuro. Quem trabalha com dor também, não vamos entrar nesse detalhe, mas assim, né? Tem que entender de cérebro, tem que entender de funcionamento. Foi o ano que saiu publicado o primeiro trabalho que mostrou que existe nascimento de novos neurônios no cérebro de humanos adultos. Até então não sabia-se em roedores, né? Olha, a gente tem os trabalhos lá da década de 60, do Altman, que foram os primeiros trabalhos assim, em roedores, mas a técnica que ele usava para poder mensurar isso é questionável, né? Na época não se tinha muito recurso. Depois, na década de 80, começou a ver em pássaros, né, que eles tinham essa capacidade de formar novos neurônios. Depois, na década de 90, começaram mais trabalhos aí com marcadores, com anticorpos, né, mais específicos. Começaram mais trabalhos com roedores. E em 98, teve esse trabalho assim, foi seminal para neurogênese adulta. É um trabalho que foi feito lá no laboratório do Fred Gage, que é super exponente na neurogênese adulta. O primeiro autor foi o Erickson, em 1998, então em novembro, se eu não me engano, de 98, saiu esse primeiro artigo, eu já tinha formado em agosto, mostrando que sim, tem novos neurônios nascendo em humanos. E esse trabalho ele é bem importante porque eles utilizaram um marcador para esses novos neurônios. Então, isso é uma coisa assim que é um pouco... a gente vai falar um pouquinho mais. É um pouco difícil de marcar novos neurônios. Então, o que eles tiveram a felicidade, vamos dizer assim, de conseguir? Eles conseguiram que pessoas que tinham recebido uma injeção de BRDU, lembra do BRDU? Sim, marca o azulzinho. O BRDU, ele marca... ele, na verdade, é incorporado, ele é um análogo da timidina, ele é incorporado quando a célula está se dividindo. Então, se eu tenho uma célula se dividindo e eu injeto o BRDU naquele momento no indivíduo, num animal, num roedor, eu vou ter aquele BRDU sendo incorporado nessa célula em divisão, ok? Então, eu estou marcando uma célula nova. Se ela está se dividindo, ela está sendo criada naquele momento. E na época, se usava, se injetava BRDU para fazer estágio de câncer. Porque o que a gente tem no câncer? Divisão desacelerada. Monte de divisão celular. Então, se fazia isso, eu conseguia ver, né, se estava tendo ou não metástase, por exemplo, porque o BRDU, ele passava todas as barreiras, né? Então, eu conseguia ver se tinha metástase.
Mas eles tiveram uma sacada bastante interessante, que eles pegaram, então, 5 indivíduos que não tinham câncer no cérebro, não tinham nenhum tipo de né, comprometimento cefálico, e eles conseguiram que eles doassem esse cérebro pós-morte. E aí, qual era a teoria? Poxa, se o BRDU ele vai incorporar em células novas que estão se dividindo, e se ele passa a barreira hematocefálica, se eu tiver novos neurônios sendo criados, eu vou encontrar, então, o quê? Marcação para BRDU no encéfalo. Mas aí ele fica... Fica marcado ad eterno. É como se eu tivesse tirado uma foto daquele momento, tá? Que legal. E nesse caso, foi uma injeção só de 250 miligramas de BRDU que eles faziam, era o protocolo. Não se faz mais hoje, tá? Por quê? Porque ele é cancerígeno, ele pode... Imagina, entra lá no DNA, então hoje não se utiliza mais, tá? A gente até utiliza em modelos animais, em humanos não se tem mais. Então, esse trabalho foi seminal, porque daí, a partir dali, ele mostrou que tinha novos neurônios nascendo. E, assim, muito interessante, porque ele viu esses novos neurônios nascendo nas regiões que se via em roedores. Olha só. Então, não era assim, né? No meu caso, no caso do laboratório, a gente tem muito interesse no hipocampo. Né? Então, o hipocampo é uma região que está bem relacionada com memória, com aprendizado, com memória espacial, com reconhecimento de padrão. Então, o que eles conseguiram ver foi, eles pegaram indivíduos, a média de idade desses 5 indivíduos era 64 anos, se eu não me engano. Então, já eram, né? Idosos, a partir de 60, né? Então, eram indivíduos que tinham ainda células BRDU positivas, ou seja, tinham neurogênese. A partir daí foi assim, quebra de um dogma dentro da neurociências. Porque até então... Era polêmica, né? Não, até então se falava que não tinha, né? A gente só ia perdendo neurônios, né, conforme ia envelhecendo. Então, isso foi assim, em 98, foi o ano com esse trabalho, e depois desse teve alguns outros, teve, por exemplo, com carbono 14, né? Tem um trabalho que fez isso, né? Que consegue fazer a data do nascimento daquelas células a partir do carbono 14. E aí tem outros trabalhos que é o que a gente tem hoje em dia. Porque o que é o BRDU? Ele é um marcador exógeno, ou seja, é um injeto BRDU, né? E hoje em dia a gente tem marcadores anticorpos que vão ser contra proteínas que se expressam durante, por exemplo, a divisão celular, durante a maturação celular. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer trabalhos com humanos pós-morte, tecido pós-morte, usando, por exemplo, um marcador que a gente usa no laboratório, que é a dobocortina. Então, a dobocortina ele é uma proteína que se expressa em novos neurônios. Então, se eu tenho novos neurônios, eu vou ter dobocortina positiva. Eu consigo marcar essas células e eu consigo fazer uma mensuração indireta, né, de neurogênese. Claro. E assim, depois disso, imagino que a galera começou a ir para os modelos animais para verificar a sinalização, como que acontece. Bom, primeira coisa, né, tudo bem, a gente tem neurogênese e eu ainda vou falar que ainda tem uma polêmica aí nesse meio tudo, esse 98, né, mas, bom, temos neurogênese. Poxa vida, para você formar novos neurônios, pensa comigo, em adultos, formar novas células, você precisa de energia, né? Então, se você está fazendo essa formação de novos neurônios, falei hipocampo, mas a gente tem também na zona subventricular, tá? Em roedores, esses neurônios da zona subventricular, eles migram para bulbo olfatório, tá? Em humanos, a gente não consegue ver isso, tá? Mas em roedores, né? Lembra do tamanho do bulbo olfatório de um roedor? Bem grande, né? É super importante o olfato. Então, esses neurônios que nascem lá na zona subventricular migram para bulbo olfatório. E o hipocampo, que é o que nós temos interesse no laboratório, eu falei, né? Responsável por memória, aprendizado, questão de humor, controle de humor, separação de padrão. Então, começou assim a falar, poxa vida, será que esses novos neurônios, eles são importantes para essas funções? Primeira coisa, né? Então, vamos começar em modelos animais. E se a gente inibir a formação de novos neurônios? O que acontece em termos de comportamento? Será que muda o comportamento? Então, começou a se fazer, né, estratégias para estudar a função desses novos neurônios. Tá? E aí tem muita coisa interessante publicada, principalmente com modelos animais, porque para humanos já fica um pouco mais complicado, né? Meio antiético, né? Um pouco mais complicado fazer isso. Embora a gente acaba tendo modelo. Sabe como? Se eu tô com câncer e eu tomo uma droga que vai inibir, né? Porque claro, eu acabo inibindo. Claro. Então é bem comum, por exemplo, ter pacientes que receberam tratamento para câncer, né? E tem depressão, por exemplo. Olha só.
Porque a gente sabe que a depressão também está relacionada com a diminuição da neurogênese hipocampal. Alguns antidepressivos aumentam a neurogênese. Né? Trabalham na neurogênese. Sim. Aí é outra coisa, que é a teoria da neurogênese, né? Da depressão, né? E, prof, então, beleza, eles começaram a dar uma olhada em modelos animais, o que acontecia, ou seja, qual que seria a funcionalidade desses novos neurônios, né? O impacto comportamental deles. O que você lembra assim, de bons achados interessantes na área? Tem várias coisas, como controle de humor. Então, se você faz essa depressão, né, e se usa radiação, pode usar químicos, né? Você tem essa piora do humor do animal, né? Uma piora, um comportamento que a gente fala do tipo depressivo. Cognição é afetada, tá? Principalmente a parte espacial. Então, se a gente vai trabalhar com modelos de animais que têm labirintos, para eles terem que sair de alguma situação, né? Pode ser o aquático de Morris, ou pode ser um labirinto, né, seco, tem prejuízo, acaba tendo prejuízo, tá? Então, o animal tem prejuízo nessas funções que a gente sabe que é de hipocampo. Mas mais assim, com mais detalhes, na separação de padrão. Então, você conseguir definir lá no campo aberto, onde você coloca o animal numa arena e coloca 2 objetos idênticos com uma distância fixa, sei lá, 30 centímetros. E depois você respõe o animal com os mesmos objetos, mas você muda a distância. Se o animal é capaz de perceber essa diferença de métrica, a gente fala que é a metric change, tem envolvimento de hipocampo, novos neurônios, né? Então, assim, claro, a gente acaba extrapolando isso, né, para humanos, na questão, assim, essa separação de padrão de coisas muito próximas no dia a dia. Por exemplo,